Olá, veja agora o que é notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. Está começando o Jornal da Câmara. A Secretaria de Administração e Modernização anunciou um orçamento de 6 milhões de reais. Com relação a 2016, isso significa uma redução de 31% do total de receitas destinado à pasta. A Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social também apresentou a previsão orçamentária no dia 23. A secretária da pasta, Silvana de Souza, anunciou um orçamento de 69 milhões de reais para 2017. Houve um aumento, mas esse aumento é um aumento inercial, porque, na verdade, aumenta um pouco a arrecadação, aumenta o valor que é atribuído à assistência. E a gente também teve, como teve o aumento dos funcionários públicos, a gente teve um aumento da folha de pagamento, então, obviamente, em relação ao ano passado, você tem um certo crescimento, mas é um crescimento inercial porque o custeio de alguns itens da assistência, principalmente no caso do RH, aumentou. O orçamento da assistência previsto é 69 milhões, a folha está perto de 29 milhões. Os programas da pasta, principalmente no caso da execução direta, a gente está em 20 milhões. Os principais são os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, né? O serviço de acolhimento institucional, que é uma parte extremamente importante da assistência, e os demais programas, que são os programas de base da assistência, que quando a pessoa entra na assistência, eles são atendidos primeiro por esses programas. Mas, basicamente, a gente tem o serviço de acolhimento institucional, o serviço de convivência e os serviços de base, que são aqueles de atendimento inicial e que distribui, seja para a convivência, seja para o acolhimento, são as principais bases do serviço da assistência. Ex-secretária da pasta, a vereadora Genilda, do PT, afirmou que vai sugerir emendas. Eu ouvi durante a campanha eleitoral, numa entrevista de televisão aí, um repórter perguntando para um dos candidatos se nós iríamos criar centro-dia na cidade, porque nós precisávamos criar creche de idoso, porque não tinha creche de idoso na cidade. Eu queria lembrar que Guarulhos já tem 2 centros-dias. Tem 2 conveniados, mas nós temos 2 centro-dias. Tem um em construção na Nova Guataporanga, portanto vai ficar com 3. E tem um projeto pronto no Parque Jurema, que eu inclusive quero indicar para o orçamento do ano que vem, que se construa o centro-dia no Parque Jurema, ao lado da UBS Jurema, já que a demanda de lá exige, foi feita em cima de um estudo técnico. Outra coisa que eu estou propondo aqui no orçamento, e também para o novo secretário, o novo governo que aí está, nós tivemos uma dificuldade muito grande de estabelecer um programa chamado CRAC é Possível Vencer, que é um excelente programa de combate e de prevenção ao uso de droga. Porém, ele não veio para nenhuma das secretarias que eram corações do programa, seja segurança, assistência social ou saúde. Acabou ficando como um programa alocado na Secretaria de Governo, e é um programa que eu sinto hoje que não avançou. E é uma autocrítica, e acho que nós precisamos, no próximo período, avançar esse programa. A Casa de Passagem Feminina, que hoje também é conveniada, que atende mulheres vítimas de violência, há demanda no orçamento, é preciso que tenha no orçamento a demanda, secretária, para mais uma casa de passagem feminina, pelo menos, porque a gente atendeu em 6 meses 200 mulheres, mas deixamos de atender quase 95 mulheres em 6 meses vítimas de violência, porque a casa não comportava o atendimento a essas mulheres. O vereador Pastor Anistaldo, do PSC, questionou a secretária sobre os repasses recebidos pelo governo do estado. Eu fiquei observando que a pasta ela tem alguns incentivos federais, estaduais e municipal, e eu pude observar aqui que a verba federal que é destinada à secretaria, ela está na casa de 8 milhões. A municipal chega a 30 e a gente ficou um pouco curioso, por que a verba estadual ela é apenas 1,5 milhão. Então eu gostaria de entender um pouquinho e gostaria que, se possível, a secretária pudesse explicar para a gente e o que fazer para, de forma bem prática, secretária,
sei que o nobre presidente está conversando com Vossa Excelência, mas assim, de forma bem prática, entender o que fazer para que melhore essa verba estadual e a gente possa ter um incentivo maior por parte do Estado para essa secretaria, que é de suma importância no nosso município. A questão do pequeno investimento do Estado na assistência social, não sei se na assistência social total ou em Guarulhos, é uma questão para a qual eu não tenho resposta. Na verdade, toda vez que a gente faz a discussão a respeito do financiamento público, do cofinanciamento estadual, essa é uma batalha já de longa data. E ela também esbarra, como é sabido, nas questões políticas das diferenças partidárias entre os governos, né? O governo federal, o governo estadual e os municípios. Não é por falta de reivindicação. A gente reivindica todo ano esse aumento, a gente chama atenção, mas é um recurso que aumenta muito pequeno, 100 mil por ano, às vezes permanece. Toda vez que eu vou apresentar o plano de ação, o Martinho está ali, né, como presidente, eu faço um histórico, né, uma série histórica de como vem evoluindo os recursos de cada ente federativo. Enquanto o recurso federal cresce bastante, o recurso municipal cresce bastante, o recurso estadual cresce só um pouquinho, né? E a gente não tem uma resposta concreta. Por que não cresce? Tem uma série de variáveis intervenientes, e aí é uma questão que é uma luta do município, uma luta dos senhores vereadores também em relação a solicitar o aumento dos recursos estaduais no financiamento da assistência. Ainda na audiência pública, 4 entidades do município que não estão contempladas com verbas na peça orçamentária reivindicaram alteração. Martinho Riso, vice-presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, abordou a questão na tribuna. Nós mantivemos nesse tempo todo uma interlocução muito sadia e proveitosa com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Uma parceria extremamente saudável. Mas o órgão que elabora a peça orçamentária é a Secretaria do Governo. E tem lá uma diretoria de orçamento e gestão que cuida disso e que não nos consulta, sendo que nós é que deliberamos, que o Conselho não é consultivo não, ele é deliberativo, ele resolve, não é? Ele decide, mas decide com base em critérios técnicos, em critérios objetivos e de acordo com parâmetros legais. Lamentavelmente, nos últimos anos, nós não temos sido consultados. Bem, ninguém desconhece que a administração pública passa por dificuldades de caixa, dificuldades financeiras e tudo mais. Nós deflagramos o processo de conveniamento, que já acabou, né? Nós aprovamos diversos projetos, né? A maioria deles aprovado, está em fase até de elaboração de minuta, de termo de convênio e tudo mais, mas restaram 4 organizações sociais que, embora os conselhos tivessem alertado a prefeitura, lá o órgão que elabora o orçamento, de que os recursos não seriam suficientes, e são projetos de continuidade que não podem parar, como o SIAG, que foi aqui citado agora há pouco, que é a única organização de Guarulhos que atende crianças e adolescentes com síndrome do espectro autista. É a única, atende 48 crianças e adolescentes. Está, aliás, numa nova sede agora, fazendo um sacrifício danado. Ou a ABAN, que é uma outra entidade que está na periferia de Guarulhos, né, que atende também crianças e adolescentes, né, numa região extremamente carente como o Jardim Santa Maria, né? Ou, aliás, desculpe, a ABAN está lá no Lavras, a ABAN está no Lavras, atende toda aquela população que era do Hatsuta, né, que estava na favela do Hatsuta, e aquele pessoal todo que está lá ocupando aqueles prédios de habitação popular que estão nas proximidades. O Elizabeth Bruyeri, que atende também crianças e adolescentes, que está lá no Jardim Santa Maria, na Rua Pinhão, e que atende também muitas crianças. E nós temos a Casa de Amor ao Próximo, que está no Inocop também, que é a única que atende naquela região, extremamente carente, e que atende adultos,
com a rede de proteção social básica. Dessas 4 que eu citei, aqui atua com média complexidade é o CIAG, o Centro de Integração e Apoio ao Autista de Guarulhos. Bom, cientes de que a gente não estava sendo ouvido nem chamado, nós editamos no dia 2 de setembro a resolução número 675, alertando o governo de que ele deveria prover recursos necessários para poder manter a rede socioassistencial conveniada. O vereador João Dácio, do PTN, reforçou a reivindicação do CIAG, Centro de Inclusão e Apoio ao Autista de Guarulhos. Eu já pedi para a minha equipe técnica estudar de que maneira nós podemos fazer uma emenda, né, Genilda? Uma emenda ao orçamento para poder ajudar diretamente o CIAG, mas de pronto eu quero reforçar aquilo que eu lhe falei, Alexandra, que para vocês é interessante que o CIAG se torne, tenha um projeto de lei aprovado nessa casa, declarando de utilidade pública a entidade, e eu faço questão de ser o patrono desse projeto de lei, então preciso da documentação de vocês para apresentar ainda esse ano. E tenho certeza que terá o apoio de todos os vereadores e dessa maneira nós vamos conseguir ajudar mais ainda o trabalho que vocês realizam, né, devido à importância que é para a nossa cidade e as pessoas que utilizam desse serviço. Então, parabéns a você, Alexandre, a todos os funcionários, a Elisângela e todos os funcionários, e podem contar com o apoio do vereador João Dácio. Era essa a minha intervenção, presidente. E se fazia necessário, porque a gente sabe que durante a campanha, falar até papagaio fala, não é isso? E nós estamos cansados de falácias, de promessas em vão, de pessoas que prometem e não cumprem, e eu tenho certeza que o povo está começando a se atentar por isso, e prestar atenção nesses detalhes, e ver realmente que as pessoas que têm o compromisso em ajudar, e depois de eleito, realmente ajudar quem precisa. Muito obrigado. Diversos representantes do Centro de Inclusão e Apoio ao Autista participaram da audiência. E aí me posiciono aqui como assistente social do Centro de Inclusão e Apoio ao Autista de Guarulhos e membro titular como conselheira do Conselho Municipal de Assistência Social, representando o segmento da deficiência. Deficiência essa tão conceituada de forma errada, equivocada. E aí eu venho, em nome dessa entidade, solicitar que a defesa e a garantia dos direitos sociais não sejam mais violados nesse município e que não basta apenas a emenda. Enquanto Conselho Municipal de Assistência Social, em nome da Rita, que aqui está presente, nós vamos acompanhar de perto e de muito perto para que esse recurso chegue nas mãos daqueles que fazem o trabalho. O CIAG está na entidade hoje em Guarulhos há 6 anos, fazendo uma luta constante para não fechar as portas. E não é fechar as portas de um espaço físico. Eu peço, por favor, atenção, né? O nosso espaço atende hoje 48 crianças com TEA, transtorno de espectro autista. Atendemos as 48 mães, porque não dá para trabalhar com a criança sem trabalhar e inserir a família. E hoje nós precisamos muito da ajuda de todos os vereadores da cidade para tornar esse trabalho viável. Somos a única entidade que atende em Guarulhos e, portanto, se nós extinguirmos o nosso serviço, não teremos para quem encaminhar essa população. A secretária Silvana afirmou que não havia orçamento disponível para contemplar todas as entidades e apoiou a apresentação de emendas parlamentares. No próximo bloco, você confere a previsão orçamentária da Secretaria de Transportes e Trânsito. O Jornal da Câmara volta já. Você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, sexta-feira tem Câmara em Pauta inédito para você. Então já sabe, depois do Jornal da Câmara, o Câmara em Pauta traz parlamentares e especialistas nos mais diversos assuntos relevantes à nossa cidade. Então não perca, tá aqui o nosso convite. Câmara em Pauta, sexta-feira na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos.
Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. A TV Câmara Guarulhos tem uma programação com muito conteúdo para você, em 12 horas de transmissão diária pelo canal 7 da NET Digital e 24 horas por dia, 7 dias por semana, na Web TV. O Jornal da Câmara é exibido 3 vezes por semana, em versões inéditas, nas segundas, quartas e sextas, sempre a partir da 13h. No telejornal, você acompanha as principais notícias das sessões, audiências públicas e comissões permanentes da Casa, além de ficar por dentro de todo o trabalho legislativo. Às quartas-feiras, você assiste a uma nova edição do Ponto de Vista, que traz entrevistas exclusivas com personalidades da nossa cidade. Já na sexta-feira, temas relevantes para Guarulhos são debatidos em edição inédita do Câmara em Pauta. Tudo isso sem esquecer as transmissões ao vivo das sessões ordinárias na terça e na quinta e das audiências públicas e reuniões de comissão mais importantes. Fique ligado aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. A apresentação do orçamento da Secretaria de Transportes e Trânsito ficou sob a responsabilidade do secretário adjunto Celso Masson. O valor previsto é de R$ 275 milhões. Só as multas respondem por 23% das receitas. Multas de trânsito, 64.790.000. Outras receitas, 4.512.000. Tesouro Municipal, 78.669.892 reais. Convênios e financiamentos, 127.371 milhões. Aqui das fontes de receita, né? Nós temos, vamos começar aqui por... ou melhor, os recursos aqui para 2017, dos convênios que nós temos firmados, nós temos da Receita 46,26%, multa de trânsito 23,53%, do Tesouro 28,57%, demais receitas 1,64%. O demonstrativo de despesa por origem dos recursos, das multas de trânsito, fiscalização, 26.130.000, sinalização, 16.520.000, o trevo de bom sucesso, 8.600.000, PAC pavimentação, 5.510.000, o gerenciamento, 4.010.000, do PAC Mobilidade, 2.520.000, educação e trânsito, 800.000, comunicação, 300.000, ciclovias, 200.000, acessibilidade, 200.000. As demais receitas, manutenção predial, 2.850.000, bilhetagem, 1.130.000, abrigos de ônibus, 500.000, reformas de unidades, 25.000. Demonstrativos também das despesas por origem de recurso do Tesouro, subsídios do transporte coletivo de Guarulhos, 50 milhões. Folha de pagamento, 28.669.891,50. O demonstrativo da despesa por origem dos recursos dos convênios, o trevo de bom sucesso, 23.577.000. Pavimentação de ruas, 43.500.000. Corredores de ônibus, 60.294.000.
O secretário da pasta, Atílio Pereira, ficou encarregado de responder aos questionamentos dos vereadores. O vereador D'Agostino, do PV, criticou a previsão elevada da receita de multas. Nós vimos, se não me falha a memória, que eu não estou com o relatório aqui presente, uma receita prevista de multas de trânsito da ordem de uns 60 milhões, mais ou menos, se não me falha a memória. Mas eu sei que é um valor bem expressivo, é isso? Ok. Então, nós temos uma previsão de receita de multas, ou seja, o orçamento está me dizendo que ele vai multar o cidadão guarulhense por antecipação, já está contando com esse dinheiro, 60 milhões, né? Então, esse eu considero que é uma falha do orçamento, né? Prever uma infração futura. E também é uma reclamação latente dos motoristas, né? E eu creio que o senhor também é um, que a sinalização de trânsito, com o objetivo de arrecadar multa, se transformou em alguns trechos da cidade em verdadeiras armadilhas, né? Principalmente no cruzamento do anel viário com a Emílio Ribas, recentemente implantado. Penso eu que a prefeitura, o governo, tem que pensar em gerar atividade econômica para obter arrecadação e para melhorar o serviço público com essa arrecadação, mas através de atividade econômica e não de multa. Está aí a minha pergunta, né? Se isso não é uma falha do orçamento. Como que prevê ICMS? Como que prevê o PIB do ano que vem? Tem gente que estava falando que o PIB brasileiro ficaria em torno de 1 milhão, de 1,5. Aí depois não, agora o PIB brasileiro não será mais 1,5. Como que pode prever o PIB? Para alguns isso é inimaginável, como prever PIB? Como que prevê orçamento? Como que prevê ICMS? Como que nós vamos saber o quanto as empresas venderão para a gente poder calcular o ICMS? Como que calcula ISSQN? Como que nós vamos conseguir entender quanto as empresas de Guarulhos vão vender em serviço de qualquer natureza? Como que é feito o orçamento? Como que é constituído o orçamento? Através de uma memória histórica. Cada ano, e nós já temos vários anos aqui, cada ano, mês a mês, esses orçamentos, eles são acompanhados. E aí, neste ano, nós tivemos em torno de 40 milhões de orçamento. Por que vai para 60? Vai para 60 se mantiver a memória histórica do que aconteceu no último período, levando em consideração que no dia 2 de novembro nós tivemos um reajuste das autuações de 50%. Então, levando em consideração a memória histórica da quantidade de autuações que foram aplicadas mês a mês, este é o número que daria. Obviamente que seria muito interessante se as pessoas, e aí eu, como secretário, tendo uma marca aqui na cidade, de dizer que quando a gente reduziu 50% das mortes que aconteciam no trânsito, aumentamos em quase 100% a quantidade de semáforos que existiam na cidade, para poder reduzir a quantidade de acidentes, a quantidade de mortes que aconteciam na nossa cidade. O desconto na tarifa de ônibus para estudantes também foi mencionado. Quanto custa o processo hoje que é feito de metade, 50% do passe para os estudantes na cidade de Guarulhos, já que já é uma lei e já é um benefício que os estudantes, eu que fui líder estudantil aqui na cidade, presidente da entidade municipal, eu gostaria de saber qual que é o custo, se
os prezados secretários têm essa informação para nos passar. Nós temos uma promessa de campanha, né, do bilhete único para a juventude, para o estudante. Aí nós queremos saber se há previsão orçamentária, neste orçamento, se há previsão orçamentária para essa gestão. A arrecadação mensal, nós não temos a previsão de quanto custaria, mas a arrecadação mensal é de 3,5 milhões mês com estudantes. Se levarmos em consideração que dezembro e janeiro não tem aula, nós multiplicaríamos, levando em consideração valores desse ano, 3,5 milhões por mês, 35 milhões. E aí acho que o vereador D'Agostinho também fez a pergunta, né, de se tem recurso. Não tem previsão orçamentária neste ano para implantação do passe livre. No ano passado nós já discutimos a questão do passe livre com vereadores, com a sociedade, estudantes inclusive, e por uma questão de restrição orçamentária não foi possível, como São Paulo fez, implantar o passe livre para os estudantes, porque isso, números do ano passado, daria em torno de 28 milhões, e esse ano, se fosse concretizar isso, seria em torno de 35 milhões. Outro assunto de destaque na audiência foram as obras do Trevo do Bom Sucesso, que são gerenciadas pela Secretaria de Transportes e Trânsito. Eu gostaria, se possível, que fosse falado qual que é o valor investido até agora e quanto está ficando no orçamento para conclusão das obras do Trevo de Bom Sucesso. Quando iniciou a obra, foi apresentado, me parece que era 18 meses para ser construído. Não sei se o senhor lembra a data do início, qual o prazo determinado, porque no entendimento na casa aqui, tinha passado do prazo. E qual é esse outro prazo de término do Trevo do Bom Sucesso? Até o momento, vereador, nós já consumimos, acho que o vereador D'Agostinho também falou dessa questão, nós já consumimos, o vereador Heleno também, né? Consumimos 40% do recurso oriundo do governo federal para execução da obra do Trevo de Bom Sucesso, mais parte do recurso municipal. A Secretaria de Transportes investiu 5 milhões e esse recurso é um recurso que a gente está chamando assim de um recurso que retorna sempre da Caixa Econômica. A gente só coloca na frente o recurso da Secretaria para que a obra continue acontecendo sem parar. Nós tínhamos previsto de fato, bom, aí depois então acho que com isso respondo o vereador Edmilson, e deixamos então, nós consumimos de recurso federal em torno de 30, eu não tenho o número exato aqui, em torno de 34 milhões, 34 a 35, de um recurso de OGU, que é recurso, alguns chamam até de a fundo perdido, que significa não é financiamento, o município não pagará por isto. Então acho que isto, inclusive, da nossa secretaria, um legado importante ter ido buscar no governo federal esse recurso de 83 milhões para a cidade de Guarulhos, em torno de 50 milhões ainda ficam em caixa para a prefeitura continuar a execução da obra do Trevo de Bom Sucesso. Em entrevista ao Jornal da Câmara, o secretário adjunto comentou que o atual governo só conseguirá concluir alças de acesso do Trevo. O final da obra como um todo, ele fica para 2017 para o novo mandato, para o novo prefeito, para os novos secretários de transporte e trânsito, né? O que a gente vai entregar para a população é possivelmente duas alças. A primeira, que liga você indo para São Paulo, você tem a ligação com Bom Sucesso, sem precisar entrar por Pimentas, a gente está prevendo para as próximas semanas entregar.
Agora tem uma outra obra importante também, que é a Ponte da Vilani. Qual que é a situação dessa obra? Então, a ponte, ela já se encontra, já conseguimos, nós temos um problema lá de transferência da família, né? Nós queremos entregar também até o final do ano. O Jornal da Câmara faz uma pequena pausa e volta já. Eu tenho um convite para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Toda quarta-feira rola uma edição inédita do Ponto de Vista, um programa de entrevistas que traz personalidades da nossa cidade e suas opiniões sobre diversos assuntos ligados a Guarulhos. Ponto de Vista toda quarta-feira, logo após o Jornal da Câmara aqui, na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Como funciona a sessão na Câmara Municipal de Guarulhos? As sessões ordinárias são realizadas todas as terças e quintas a partir das 2 da tarde, menos na Semana Santa e no recesso. De acordo com o regimento interno da Câmara, elas são divididas em 4 partes. Primeiro vem o pequeno expediente, que dura no máximo 30 minutos. É quando os vereadores falam de assuntos diversos. Em seguida, os cidadãos têm o direito de se manifestar na Tribuna Livre, que também tem no máximo 30 minutos. Para falar, é preciso procurar a Câmara com 2 dias de antecedência. A terceira parte é o grande expediente. Os vereadores votam simbolicamente os requerimentos apresentados, como pedidos de informação, e decidem, por voto nominal, se os projetos de lei apresentados pelos seus colegas devem seguir para a tramitação, ou seja, se devem ser analisados pelas comissões técnicas da Casa. É o início de um processo que vai terminar dias depois, com a aprovação ou a rejeição dos projetos. O grande expediente dura no máximo 1 hora. Por fim, vem a ordem do dia, com duração de até 2 horas. É quando os parlamentares finalmente discutem o mérito dos projetos e decidem se eles vão virar leis. Se você tiver alguma dúvida sobre o Poder Legislativo Municipal e quiser ver a explicação aqui no Minuto Cidadão, entre em contato com a TV Câmara Guarulhos. Até a próxima! Ainda durante as audiências da LOA, a Secretaria de Segurança Pública apresentou um orçamento de 84 milhões de reais. Segundo o secretário da área, Luiz Carlos de Oliveira, 90% desse valor está comprometido com folha de pagamento. O secretário ainda comentou denúncias de jornais sobre supostas irregularidades na aquisição de viaturas pela Guarda Civil. Ele afirmou que os carros não estão em circulação porque dependem de liberação do Departamento de Transportes Internos. Mas, segundo Oliveira, ainda não foi pago nenhum valor pelas viaturas. Já a Secretaria de Serviços Públicos apresentou um orçamento de 187 milhões de reais. Secretária da pasta, Salete Marra, comentou algumas ações do setor e também a superlotação dos cemitérios municipais, um problema com o qual a nova gestão do município terá de lidar. Em reunião na última quinta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça analisou 9 projetos de lei. O vereador Dr. Lécio Sandes, do Democratas, destacou o parecer favorável ao projeto de lei de autoria da mesa da Câmara sobre a fixação dos subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários. Toda legislatura que se finda, a legislação impõe que nós tenhamos que fixar, estabelecer os novos valores do salário do próximo prefeito, do secretário e dos coordenadores e também do vice-prefeito. Esse projeto tem que ser apresentado pela presidência da Câmara, pela mesa diretora da Câmara, conforme está na lei orgânica do município. Não pode ser projeto de iniciativa do prefeito. E o que acontece? A gente, a partir do diálogo que nós tivemos, chegamos à conclusão de manter os mesmos valores que hoje é praticado. Então, nós propusemos a criação da lei, foi dado parecer favorável hoje na nossa comissão,
e esperamos que ele venha a ser passado pela Comissão de Finanças e Orçamento e Funcionalismo para dentro de em breve ser aprovado os mesmos valores que hoje é praticado no ano de 2016 para que 2017, 18, 19 e 20 se pratique o valor atual. Ao contrário de que se falou pela cidade, nos diversos cantos das redes sociais e pela mídia, não está tendo reajuste em nenhum aspecto, nós estamos mantendo os valores que atualmente é praticado. O vereador também falou sobre a medida que institui o Programa de Parcelamento Incentivado, PPI. Esse projeto foi uma anistia encaminhada pelo prefeito propondo o parcelamento dos débitos fiscais, IPTU, ISS, os devedores pessoa física e jurídica que poderão se valer desta anistia e a partir daí pagar esses débitos com a redução de multa, juros e com acrescido de correção monetária. Então a proposta nossa foi o parecer favorável, com uma simples modificação, alterando o primeiro vencimento para o dia 15 de dezembro. Tinha uma outra emenda de um outro vereador propondo que fosse alterada para o dia 20 de dezembro. Nós não concordamos com essa data, por entender que, por questões burocráticas, final de ano, questões administrativas, dia 15 é mais razoável. Então, foi o parecer favorável e agora a gente espera que venha ter o parecer favorável também de Finanças e Orçamento e, com isso, ser levado a plenário para votação e desse modo, em sendo aprovado, favorecer a população, aquelas pessoas que estão em dificuldades, para que venham honrar o seu tributo com a redução de multas e juros. E o Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelo Facebook. Voltamos com uma nova edição na quarta-feira. Até lá!